Sabe, é impressionante pensar como uma única pessoa pode, às vezes, mudar o rumo de uma instituição inteira, né? Especialmente num período de caos, de transformação. Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história de um cara que fez exatamente isso. Pensa só, a Revolução Americana acabou. E agora? Como é que se cria uma nação unida a partir de um monte de colônias que eram, até então, bem diferentes entre si? É um desafio gigantesco. E olha, esse mesmo quebra-cabeça se repetia dentro das instituições da época e uma delas era a maçonaria. Ok, a guerra contra a Inglaterra foi vencida. A independência veio. Vitória, certo? Bem, para a maçonaria americana, a coisa foi um pouco mais complicada. A vitória trouxe também o caos. Todo aquele elo, aquela estrutura que ligava eles ao velho mundo, de repente se partiu. A situação era bem essa. O tecido da fraternidade estava em frangalhos. Imagina a cena. Uma loja em um estado fazia o ritual de um jeito. Outra loja em outro estado fazia de outro, completamente diferente. Eram rituais de lojas militares misturados com tradições locais. Uma bagunça total. Faltava uma linha mestra, sabe? Uma linguagem em comum que unisse todo mundo. A maçonaria americana precisava, e com urgência, de algo ou alguém para botar ordem na casa. E olha só, essa citação aqui resume tudo. Era preciso um cara com talentos e influência fora do comum. Alguém que conseguisse organizar e aperfeiçoar um sistema do zero. Um sistema que fizesse sentido, que estivesse alinhado com os princípios antigos, os landmarks. Basicamente, um visionário para enxergar a solução no meio da confusão. E não é que esse cara apareceu. Parece coisa de filme. Mas ele nasceu em Boston, em 1771, bem na hora H. O nome dele? Thomas Smith Webb. A história dele na maçonaria é inacreditável, a velocidade com que tudo aconteceu. Dá uma olhada. Com 19 anos, ele não só entra para a ordem, como em menos de uma semana ele passa pelos 3 graus. Iniciado, passado e elevado a mestre maçom. 19 anos. Isso já mostra uma paixão, uma dedicação que ia definir todo o futuro dele. Mas todo esse potencial dele como um organizador de rituais só veio à tona de verdade depois de um encontro. Um encontro que, literalmente, mudou o jogo. Isso aconteceu em 1795. Lá em Albany, Nova York, o Webb conhece um cara chamado John Hammer. E Hammer, recém-chegado da Inglaterra, não era uma ação qualquer. Ele trazia algo muito valioso na bagagem. Quase como a chave para o futuro da maçonaria nos Estados Unidos. E o que ele trazia era isso aqui, um documento oficial do próprio grão-mestre da Inglaterra. Basicamente, um atestado de que ele sabia do que estava falando. Ele era bem versado nos rituais e no jeito de trabalhar que eram aprovados lá na Inglaterra. Isso era gigantesco. Quer dizer, ele não trazia achismos, ele trazia o conhecimento da fonte, a versão original da qual os americanos tinham se distanciado. E foi aí que a mágica aconteceu. Com Hammer como mentor, Webb não só aprendeu, ele devorou os rituais ingleses, o famoso sistema de William Preston. Mas o brilhantismo dele foi não só copiar. Ele começou a adaptar tudo aquilo para a nova realidade, para caber-se às necessidades dos americanos de uma república recém-nascida. Certo. Agora o Webb tinha o conhecimento, tinha a visão, mas faltava uma coisa. Como espalhar essa nova organização por um país inteiro? Ele precisava de uma ferramenta. E a solução que ele encontrou foi um livro que se tornaria simplesmente lendário. Para a gente entender, um monitor maçônico é tipo um manual, um guia. É importante dizer, ele não revela os segredos. O que ele faz é padronizar tudo aquilo que é público, as palestras, as cerimônias abertas, a explicação dos símbolos. A grande sacada era garantir que um maçom lá de Massachusetts e outro de Nova York estivessem, finalmente, falando a mesma língua. E o ano-chave é esse. 1797. É quando Thomas Smith Webb, com apenas 26 anos de idade, pense nisso, publica a primeira edição da sua grande obra, The Freemasons Monitor. E a forma como ele fez isso foi genial, super metódica. Primeiro, ele estudou a fundo a obra do Preston até dominar o assunto. Depois, ele adaptou, fez as mudanças necessárias para o público americano. Em seguida, ele simplificou, reorganizou tudo de um jeito mais fácil e mais prático. E, por fim, ele publicou a primeira edição de forma anônima, porque o foco era na obra, não nele. Ele não quis inventar a roda, ele pegou o que já era bom e tornou excelente e acessível para a realidade da época. Mas, claro, só publicar o livro não era o suficiente, era só o começo.
Para essa unificação acontecer de verdade, o sistema dele precisava ser ensinado, adotado, loja por todo o país. E o Webb não ficou parado esperando. Ele não era um autor que só fica no escritório. O cara botou o pé na estrada. Ele viajou pessoalmente para ensinar o sistema dele em Nova York, Massachusetts, Rhode Island, Ohio, Kentucky, por toda a costa atlântica. Ele foi um verdadeiro missionário da própria obra. E foi esse esforço pessoal, essa dedicação, que fez o sistema dele virar o padrão nacional. E ele foi além, não parou só nos livros. Ele criou a primeira escola de instrução que se tem notícia. Um lugar focado em ensinar o ritual. E o mais interessante, ele insistia no método tradicional do boca ao ouvido. Com isso, ele conseguia duas coisas ao mesmo tempo: preservar a tradição da transmissão oral e, ao mesmo tempo, garantir que o sistema padronizado dele fosse ensinado de forma precisa e uniforme, uma tacada de mestre. O resultado de tanto esforço, como dá para imaginar, foi gigantesco. O impacto do trabalho dele é sentido até hoje e garantiu a ele um lugar de honra na história da maçonaria. Para colocar o trabalho dele em perspectiva, essa comparação aqui é perfeita. De um lado, William Preston, o pai do ritual inglês. Do outro, Thomas Smith Webb, o pai do rito americano. Enquanto Preston deu a base, o Webb pegou essa base, adaptou, simplificou e padronizou para uma nação que estava nascendo. O sistema de Preston era influente na Grã-Bretanha, mas foi o de Webb que se tornou dominante nos Estados Unidos. E claro, tanto trabalho foi reconhecido. Em 1813, depois de décadas de dedicação sem fim, ele chegou a um dos postos mais altos da fraternidade. Foi eleito grão-mestre dos maçons de Rhode Island. E com isso, a gente fecha o ciclo. Lembra daquele papo do tecido esfarrapado lá no começo? Pois é, foi o Webb, com seu monitor e um esforço incansável, que criou o fio que costurou tudo de volta. Ele não só remendou a maçonaria americana, ele a teceu de novo, deixando-a mais forte e finalmente unificada. Fica a pergunta, né? Será que o trabalho de uma única pessoa super dedicada pode mesmo definir a identidade de uma instituição inteira por séculos? Bom, a história do Thomas Smith Webb parece gritar que sim. É uma reflexão incrível sobre o poder da visão, da dedicação e de ter a pessoa certa na hora certa.